E aí, tudo bom, gente? Eu tô feliz demais porque a gente tá começando esse vídeo aqui, ó, eu mais a Ioiô, pra gente falar uma coisa muito top. Hoje é dia de revelar o tema do Tan, tan, álbum, tan, tan. que eu não sei por você, mas por mim, muito esperado O para famoso lançar álbum sem o famoso. nome de 2020. Gente, acreditem se quiser, passam-se um ano, exatamente um ano, e o álbum é revelado o nome agora. Porque a gente queria fazer mistério? Poderia ser, mas não é. Na verdade, não tinha nome real. E Meu Deus aí? do céu. E aí, Olha, Ioiô? eu fiquei assim, eu ficava abismada. Todos os seus áudios eram um tal de aconteceu isso, não sei o que, o álbum sem nome. Nossa, o álbum sem nome tá ficando o máximo, que não sei o que lá, do álbum sem Exato. nome. Eu falei assim, nossa, gente, o que tá Gente, acontecendo comigo? eu fui numa rádio falar isso. Eu falei, gente, eu tenho um projeto aí, mas não tem nome ainda, gente. Olha que ridículo. Projeto sem nome. O produtor tinha até falado, vamos chamar de No Name. É chique. Eu lembro, você me falou disso, lembro. Real, real. Ah, mas enfim, a gente vai discorrer bastante aqui sobre o processo do álbum, como foi. Tem muita coisa legal vindo por aí sobre o projeto e a gente quer falar, discorrer um pouco sobre ele. Então chega de enrolação e vamos logo falar. O nome do álbum, o tão esperado álbum, o nome do álbum se chama Tã, 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 tã. Reconhe... Ih, Reconhecer. Exatamente isso, reconhecer. A gente tem uma pessoa aqui especialista demais para falar mais sobre esse tema. Yolanda, fala um pouquinho pra gente o que significa reconhecer. Que a gente aqui não só joga um nome não, viu? A gente vem aqui com todo o rolê pronto, viu? Respeita nós. É isso aí. Antes de Manda pra... qualquer coisa, a gente tem que saber, né? Quando a gente vai explicar o significado de uma palavra, nós temos que analisar tudo com detalhes, analisar detalhadamente. E é exatamente isso que significa reconhecer. Reconhecer significa analisar detalhadamente, porque você só reconhece o que você já conhece. Você precisa Yeah. saber o que é para você entender o que é, falar sobre o que é e viver aquilo. É incrível Sim. reconhecer, cara. Reconhecer tá fora de sério. É muito além de uma palavra. Você às vezes olha para a palavra e acha uma palavra muito simples, né? Mas quando você vai ver, a ação do reconhecer, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, é uma ação muito pesada de se ter, né? A gente reconhecer certas coisas, Verdade. o ego humano é totalmente ferido por isso, né? Mas é isso aí, vamos discorrer isso durante esse vídeo. Então fiquem por aí, já deixem seu like, compartilhem com geral, porque reconhecer tá chegando. Uh! Pela Gente, janela, vejo o dia acontecer. Ai, eu acordo todo dia com essa música, cara, na minha tem cabeça. até, tem até música bônus, né? O álbum. Adorei. Show. Enfim. Mas, meu, é uma coisa que eu tô pra te perguntar também já tem um tempo, que tem até a ver também com o seu álbum, com esse trabalho todo, é o seguinte: como você organiza o seu tempo para trabalho, né? E sua vida pessoal, as coisas do dia a dia, como você faz? Tipo, você faz do jeito que dá ou você tem um cronograma assim certinho? Porque é difícil conciliar, cara, não é fácil. Eu que digo. Sim. Não, então, ó, eu não sou muito organizado disso, você sabe, né? Eu não sou a pessoa mais organizada para falar do rolê, mas sempre quando é alguma coisa mais específica, por exemplo, eu tenho um trabalho, o dia de hoje, eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho o estúdio e aí tem uma gravação para fazer. Então aí sim eu me programo todinho. Até o meu horário do almoço e do café da manhã tem um horário. Quando é realmente uma coisa que eu preciso fazer naquele dia. Então, é meio louco, assim, porque às vezes fica as coisas. Porque eu sou ansioso, né? Você sabe. Então, tipo, Sim. eu tô fazendo um negócio, tá atrasando, eu falo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer?
Aí dá uma pira de vez em quando, mas no final dá tudo certo. Nossa, mano. E mais uma pergunta. De quando você começou a fazer o seu álbum pra cá, o que mudou em você, Igor? Você sente que você mudou? Alguma coisa evoluiu? O que mudou? Cara, eu já conversei isso muito com você sobre a maturidade que eu ganhei com todo esse processo, né? Porque o álbum ele começou em 2020, outubro de 2020, e tipo, a pessoa que eu era no início e a pessoa que eu sou hoje mudou pra caramba. Então, o fato de ter a responsabilidade de muita coisa, de estar à frente de muita coisa, né? De eu escolher o repertório, eu me programar, tipo, beleza, eu quero lançar a música em janeiro, então eu preciso ser responsável com a minha programação. Então, acho que a questão de ser responsável com as próprias coisas. Porque, querendo ou não, o primeiro álbum, como teve todo um auxílio de uma galera, e eu estava conhecendo ainda toda a estrutura de como que era gravar e tudo mais, eu não tinha essa certa responsabilidade, né? Eu não conhecia muito. E eu acho que mudou muito nisso, até metas, porque eu não tinha metas. Esse é o fato. Por alguns anos eu vivi sem metas, assim. E esse ano eu realmente estabeleci metas, e foi a melhor coisa, cara. Sério. Você chegar e falar assim, eu tenho um projeto, igual o álbum, né? Eu tenho um projeto de um álbum para esse ano. Então eu vou correr atrás disso. E aí você acaba focando exatamente naquilo que você colocou, né? Então muito... Isso me ajudou pra caramba. Responsabilidade, a maturidade de poder me portar com coisas diferentes, por exemplo. Eu sei que no serviço eu tenho que me portar de um jeito, eu sei que no estúdio, por mais que seja leve, seja tranquilo, eu preciso me portar de uma forma um pouco mais séria, mais centrada e tal. Resolver algumas coisas mais burocráticas eu também. Então, é bem legal. É legal porque, assim, a gente aprende a trabalhar sozinho e quando a gente precisa de gente. Tem as duas vertentes. Você trabalhar assim, que você entende que você precisa, sim, de gente e que você também pode fazer as coisas sozinho. Mas o legal de você trabalhar sozinho em algumas coisas é você poder saber até onde você pode esticar a pessoa. Né? Por exemplo, eu entender um pouco, ter um pouco mais de noção sobre instrumentos, sobre áudio, música. Eu posso chegar pro músico, chegar e falar assim, mano, você consegue fazer tal coisa? Eu posso saber o que eu posso, até onde eu posso pedir para ele, porque agora eu sei a limitação, sabe? Então eu acho muito legal essa troca, porque não é bom você trabalhar sozinho, mas também é muito bom você trabalhar em conjunto, né? Adorei. Então, bastante. Top, top mesmo. Evolução massa, né? Uma outra questão que também não menos importante, né? Sobre suas amizades. Qual o papel das suas amizades, no geral, em toda a sua trajetória? Em especial deste álbum. Aquela questão assim, né? É igual quando a gente... Todas as decisões importantes da vida que a gente toma, estudar, casar, trabalhar, as nossas amizades acabam tendo um papel. Algumas simplesmente se vão, cara, se afastam, porque é como se o seu trabalho já não meio que não... No português, claro, né? Grosso modo, não coubesse mais naquela pessoa, ou aquela pessoa não coubesse mais naquela sua rotina. Como ficou isso, Igor? Seus amigos permaneceram os mesmos? Mudou? O que evoluiu nas suas amizades? Quem te apoiou? Houve pessoas que, sei lá, se destacaram, pessoas que você, sei lá, não esperava que fulano fosse participar disso e fulano foi o mais participativo. Ou tiveram pessoas que você criou expectativas e infelizmente não puderam participar de todo esse processo. Como que foi isso pra você? Então, já faz um tempo que eu aprendi bastante sobre isso, né? Parece que cada temporada que a gente vive, a gente cria um novo ciclo de amizade, né? Então, uma coisa que eu aprendi muito, que existem alguns amigos que realmente se vão, e se a gente se encontrar num dia, falar, e aí, tudo bem?
você vai ter esse carinho, esse amor, mas talvez não participa do momento que você vive. Eu conheci muitos amigos durante esse processo e eu posso até dizer que muitas das minhas amizades foram influência para muitas canções que eu escrevi. Em 2020, eu comecei a participar de um grupo chamado Chamados para Fora, que foi um grupo que me ensinou muito. Tudo que eu aprendi com esse grupo, com a liderança, com a galera ali, eles são um grupo de evangelismo na rua, né? Então, todo final de semana eles estão lá evangelizando pessoas. Então, eles lidam com pessoas, né? E cada dia que eu via uma atitude sequer, eu sentia um tapa na cara. Que eu falava, caramba, eu achava que eu era assim, eu não sou. De olhar, às vezes, uma compaixão, um carinho que eles tinham para uma pessoa que, de repente... Sabe, às vezes você ouve alguma pessoa tendo uma atitude e você fala, meu, sai fora, cara, deixa de ser assim. Você vê um outro tipo de resposta das pessoas, de falar, não, mano, vamos pensar direito, vamos conversar melhor. E você olhar e falar, meu, eu achava que eu sabia. Inclusive, o que eu falo na canção tema, né? Eu achava que eu sabia amar, eu achava que eu tinha compaixão para com as pessoas. E aí, eu olhando para outras pessoas, eu vendo que eu preciso aprender muito mais. E é uma caminhada contínua, né? De você estar sempre aprendendo algo, de você nunca ser suficiente. Então, eu aprendi muito com as amizades que eu tive a exatamente essas coisas. Eu fui ingressado à Palavra de Deus, assim, em 2020 a gente teve uma imersão com alguns amigos em estudos, e aquilo, sabe, destravou tanta coisa em mim, virou tanta chave, sabe? Eu me senti tão ousado para poder falar com mais propriedade algumas coisas sobre a Palavra de Deus. Então, remete muito a isso, principalmente a canção tema. A canção tema tem muito a ver com isso que eu aprendi sobre os meus amigos, sabe? Incrível. A entender isso, você olhar Jesus na vida de outras pessoas, né? Uma coisa também que eu estive pensando aí ao longo dos dias sobre a palavra reconhecer. Me veio até uma ilustração assim na minha mente, né? Uma situação seguinte: você tá na rua andando e de repente você sofre um acidente, você é atropelado, bate com a cabeça, fica inconsciente e vai parar no hospital. Inconsciente. Uma das primeiras coisas que os profissionais da saúde fazem, né, os médicos, enfermeiros, eles tentam fazer você reconhecer as pessoas que estão ao seu redor, né? Começam a fazer testes para ver se você está reconhecendo todo mundo, que tem a ver com o estímulo da memória, né? Então, assim, reconhecer, ele vem de conhecer de novo, né? Reconhecer. Então, assim, seu pai, sua mãe aparece lá. Você já os conhece, são seus pais. Então, eles vão fazer um teste para ver se você os reconhece. Ou seja, tem a ver com alguém que você já conhece, né? Mas naquele momento é para você ter certeza se você sabe mesmo quem ele é. Você já conheceu ele, já ouviu sobre ele, já conviveu com ele, né? Já conviveu com ele, já sabe tudo sobre ele, tudo sobre aquela pessoa. Agora, aquele momento de você... saber se você realmente conhece aquela pessoa. E geralmente fazem perguntas, né? Por exemplo, quem é fulano de tal? Né? E você vai falar assim, esse aqui é o meu pai, essa aqui é minha mãe. Como você sabe? Você reconhece o quê? O rosto. Você reconhece pela voz, né? Talvez se você tivesse de olhos fechados, você conseguiria reconhecer pelo tato, né? Não, esse aqui são as mãos da minha mãe, esse aqui é o toque do meu pai. E o que tem a ver com essa pergunta aí? Uma pergunta... que tem vai bem mais a fundo aí a ver com o seu álbum. Digamos que esse acidente, né, de maneira ilustrativa, fosse todas as coisas que aconteceram durante esse ano, né? Os acontecimentos devido à pandemia, as suas dificuldades financeiras, que todo mundo atravessou, né? Um período bem complicado, né, financeiramente. A metamorfose da maturidade, as amizades, tudo que aconteceu assim, que foi bom, ruim, mas difícil, fosse o acidente.
e a pessoa, esse pai que você tivesse de reconhecer, fosse o próprio Deus. Alguém Uau. que você já ouviu falar, você já andou com ele, você já sentiu ele, você já sabe quem ele é. Mas como você reconhece Deus na sua vida agora, nesse exato momento? Depois de tudo isso, depois do álbum, depois das canções, depois de toda a turbulência, depois dos evangelismos, depois de tudo que você passou, de toda a dificuldade, você reconhece Deus de que maneira? Aonde você consegue enxergar? Aonde é o tato de Deus na sua vida? O que você olha assim e fala assim, esse é Deus. Como você o reconhece nesse exato momento? Uau, uau, que pergunta! Inclusive, eu quero falar um pouquinho sobre o tema. Você ainda vai fazer alguma pergunta a respeito do nome? Acho que não. Não? Não. Então já quero falar. Porque assim, foi muito difícil a gente conseguir chegar a esse nome. Chegamos na metade do ano e o álbum não tinha nome. O álbum não tinha nome. Não sabia que nome ia dar pra ele. Que bizarro. Até que, né? Tipo, já tá tudo concluído, a gente tá vivendo coisas incríveis, mas e o nome? Era pra estar mais evidente, né? Aparentemente era pra estar. Mas não estava. O que aconteceu? Assistindo o filme, olha de onde a gente tira os insights, né? Isso tem até a ver com o que eu quero falar sobre reconhecer Deus. De você conseguir enxergar todas as coisas, você estar atento a todas as coisas. Fica a dica para quem estiver assistindo a gente futuramente, que fique atento a todas as coisas que você estiver vendo. A gente estava assistindo um filme do Matrix. Olha só, Matrix. Que e peculiar. Tem uma cena, não é? Tem uma cena que o rapaz ele entra numa porta e a porta está escrita assim, Epson, não, Chiote Epson. É uma palavra em latim para conhecer-te a ti mesmo. Cara, naquela hora que eu ouvi aquilo, eu falei, uau, é isso, conhecer, reconhecer. Sócrates fala sobre isso, né? Conhece a ti mesmo e o universo, as coisas que há nele e tal. Tiago também vai falar sobre isso, sobre o autoconhecimento, de você conhecer a palavra de Deus, você conhecer quem Deus é. Sim. E às vezes parecer como um espelho embaçado, mas quando você conhece a palavra de Deus, isso fica muito mais claro, sabe? Então foi quando me deu essa luz, assim, eu falei, é reconhecer, o nome é reconhecer, porque é necessário a gente reconhecer todos os processos. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos, assim como você disse. Foi um ano quando a gente foi colocado para dentro das nossas casas, e a gente ser conflitado por nós mesmos. Por mais que a gente está dentro da nossa casa com a nossa família, a gente teve muitos momentos sozinhos. E nesses momentos, a gente foi obrigado a reconhecer falhas, imperfeições, reconhecer que existia guerras internas, sabe? Reconhecer que muitas das vezes a gente se diz conhecer a Deus e a gente não conhece de verdade. E então o que eu respondo é um trecho bem grande para chegar nisso, né? O que eu respondo a respeito de como eu reconheço Deus agora é no tudo, sabe? Tem uma frase que eu amo dizer que é você conseguir enxergar o extraordinário nas coisas ordinárias. Uau! Eu me emociono para falar disso, porque a canção, apesar de mim, é uma das canções que mais fala sobre isso para mim. Porque realmente a gente anda tanto tempo procurando Deus em coisas extraordinárias, sabe? Realmente a gente viu na palavra Deus abrindo o Mar Vermelho, Deus derrubando muralhas, mas, cara, Deus também está no momento do Jardim do Éden, quando aquela árvore estava crescendo ali, que começou numa semente, se tornou uma árvore frutífera, sabe? Exato. Deus está nas pequenas coisas.
e ele continua se movimentando, sabe? Então, conseguir enxergar Deus nos momentos mais difíceis é difícil, mas é tão importante, porque a gente começa a enxergar os pequenos milagres da vida, sabe? O fato de eu poder hoje estar respirando, eu poder estar falando com você, isso é um milagre, isso é Deus se manifestando, sabe? Então, enxergar Deus, reconhecer Deus, é, é nas pequenas coisas, é um Deus infinito em pequenas coisas. Você conseguir olhar para um dia cinza, poder enxergar a beleza nesse dia também, sabe? Incrível. Ver Deus, ouvir Deus, sabe? Um sorriso de uma criança, numa flor ali no asfalto, já dizia pela janela. Como você Enxergar falou Deus. mesmo, essa frase que você disse ela já se, ela meio que remete, ela é complexa e simples ao mesmo tempo, nem enxergar o extraordinário no ordinário, porque as coisas ordinárias são as coisas comuns, são coisas habituais, coisas frequentes. E passar por tribulações são coisas frequentes, mas quando a gente passa, tipo, quando tá acontecendo, quando isso está em ação, não é assim que a gente sente, né? São coisas ordinárias, mas para nós são, meu Deus, e agora? Não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Meu Deus, e agora? Como terminar Isso, esse sabe? álbum? Meu Deus, sabe assim? São coisas ordinárias, coisas que todos passam, são desafios, então são coisas habituais, são coisas frequentes. Então são coisas ordinárias mesmo, faz perfeito sentido isso, né? E reconhecer Deus, que é o extraordinário, é tudo, faz perfeito sentido e é a melhor coisa que você pode compreender, né? A coisa mais simples, né? E é complexo porque é complexo na ação, né? É complexo quando está acontecendo, né? No teórico é simples, então é aquela coisa, né? Se você fizer a lição de casa, você vai bem na prova. Então, acho que esse álbum Reconhecer é a lição de casa. Então, se você ouvir atentamente, se você conseguir compreender o extraordinário nas coisas ordinárias, você consegue passar pela prova, né? A prova são as nossas provas, nossas provações do dia a dia, né? Que são coisas comuns, são frequentes, são habituais, são corriqueiras, mas são ordinárias. São simplesmente as nossas coisas. Eu diria até que esse é um álbum muito intimista. Porque primeiro ele fala muito sobre mim. Ele fala muito sobre o que eu vivi. Porque eu me senti sendo levado exatamente a esse ponto. A esse encontro de repente estar sem nada. E ter que reconhecer que Deus, eu dependo de Ti. Diversas formas Deus se mostrou ser o dono de todas as coisas e dono de tudo, sabe? Nunca me deixou faltar em momentos mais difíceis, mas eu tive que ser levado exatamente a esse momento. A gente se coloca muito na posição de... A gente fala que para Deus fazer a vontade dele, a gente fala para Deus que a gente quer seguir o caminho dele, mas na hora de seguir mesmo, a gente quer tomar muitas rédeas. E às vezes a gente é levado justamente a essa situação de você estar sem o controle das coisas, sem poder ter o que fazer. Para ele mostrar, não, é eu que estou fazendo isso aqui. Esse rolê aqui pertence a mim, sabe? Então, é isso. É isso aí. Então, para finalizar aqui, complementa até o que você disse, complementa com o que eu anotei aqui, né? Os significados próprios da palavra em si, reconhecer, né? Tem a ver com identificar, distinguir, confessar, assumir, confirmar, constatar, admitir como verdadeiro. E quando se trata de uma pessoa, reconhecer tem a ver com ser próximo, ter boa relação. Uau, uau. É isso. É forte, né? É exatamente isso. As canções, a gente costuma pensar nelas como camadas, né? Porque você está sendo tirado de todas as suas camadas. Então, primeiramente, você olha
e ver que dentro de você, de todas as guerras, todas as tribulações que você passa, são geradas de dentro de você. E aí você é obrigado a reconhecer, sim, toda a confusão está vindo aqui de dentro, eu preciso da sua ajuda. E aí, de repente, a gente também percebe que também elas são geradas através de ruídos que estão ao nosso redor. De muita coisa que a gente ouve, a gente acaba deixando de ouvir a voz do Abba. As outras vozes parecem ser muito mais altas do que a voz do Abba. Então a gente precisa dar um recuo para conseguir ouvir a voz de Deus. A gente ser colocado de volta no lugar, no lugar de intimidade. A gente precisa voltar para o lugar interno para a gente voltar a ouvir a voz de Deus. E aí a gente precisa dizer: Pai, para não me perder, eu preciso da Tua palavra. Para eu crescer, eu preciso ser fortalecido em graça. E prosseguindo em conhecer-te, eu quero ir seguindo os seus caminhos. E é quando a gente reconhece que a gente precisa dele hoje, muito mais que ontem, amanhã, muito mais que hoje. E a gente decide o quê? Permanecer. A gente decide estar no lugar onde Deus vai tomar o controle e a decisão. Porque a gente entende que apesar de nós, não sobre nós, é apesar do que a gente fizer, Deus vai continuar sendo Deus. Porque todas as canções, elas falam muito sobre o que a gente vive, mas elas sempre concluem dizendo: contudo, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é porto seguro, o Senhor é o Deus de amor, o Senhor é Deus de esperança, apesar de nós. Então, é exatamente essas camadas para a gente conseguir chegar a esse ponto de reconhecer que Deus é Deus. Isso basta. É isso. Conhecer e reconhecer. Show de bola, Igor. Então é isso, né? A gente se despede, fica por aqui. Né? Agradeço aí você pela oportunidade. Tô muito feliz de estar gravando esse vídeo com você. Até me emocionei, tô me segurando aqui. Você sabe como que eu sou? Você ainda fala essas coisas. Você sabe que essa música mexe com a minha estrutura, tá? Sim. Então agradeço aí pela oportunidade, agradeço a Deus pela sua vida, pelo dom da sua vida, pelos seus dons. Nunca desista, tá? Esse é o seu chamado, tenho certeza que você não tem dúvidas disso, mas eu sempre vou te lembrar disso, eu sempre vou estar aqui para te apoiar, sempre minhas orações, seu nome vai estar, suas canções, seu trabalho, tudo, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagres, Ele é único, Ele é exclusivo, Ele é maravilhoso, e eu reconheço isso. Yeah. É isso. Eu agradeço demais. Foi um tempo muito bom. É muito bom a gente poder compartilhar. Acho que mais do que a gente compartilhar isso olhando para a gente tinha falado isso antes, né? De você compartilhar isso olhando para uma câmera assim, algo que é tanto frio, né? Você compartilhar isso para um amigo, para outras pessoas ouvirem exatamente como um bate-papo, é muito legal. Eu espero que você que esteja assistindo aí possa ter se emocionado como a gente se emocionou aqui. Eita glória! E, em breve, reconhecer. Aguarde. Ansioso.